Muito bom dia, então vamos lá, 25 de janeiro, começando amanhã aqui, seria feriado que foi mudado, hoje dia normal aqui em São Paulo e em todo o Brasil. O receio da Rússia invadir a Ucrânia tem trazido mais ainda volatilidade aos mercados, além da volatilidade normal para as commodities. Então, supostos receios de sanções que podem ser feitas à Rússia, no caso de uma invasão à Ucrânia, faz com que o preço, tanto do gás como do petróleo, suba. Por mais que o preço do gás ainda esteja 50% abaixo do que foi aquele pico altíssimo no final do ano passado, só de 20 de janeiro para cá ele já subiu mais de 30%. Veja a energia na Europa, que é basicamente a que vem da Rússia, feita por gás, já subiu mais de 30, 40, 50% em alguns países e consome grande parte da inflação que está na Europa, a maior desde os anos 90, principalmente puxada por energia e alimentos, tá? Então, esse é um receio que está afetando os mercados como um todo e, além disso, jogou o petróleo na semana passada para a máxima nos últimos 7 anos e só nesse ano já subiu 10%. Nessa semana ainda a gente tem como mais importante os 2 dias de reunião do Banco Central Americano para definição de taxa de juros. Deve ainda se manter em zero agora, mas na próxima reunião em março eles devem começar a subir os juros e ao longo do ano vender aqueles ativos que eles vieram comprando ao longo desses últimos 2 anos e colocando no balanço do Banco Central. Isso obviamente afeta preço como um todo de mercados e de juros e afeta as moedas do mundo como um todo. Ontem a bolsa americana estava caindo mais de 3%, fechou com leve alta e agora os futuros americanos caindo. Na Europa, a mesma coisa. Na semana passada, ontem, eles tiveram o pior dia em 1 ano e meio de negociação dos mercados. Agora se recuperam, mas sobem menos de 1%. Então o mercado ainda está receoso com as decisões do Banco Central de começar a retirar, de já tirar esses estímulos monetários, subir juros, começar a vender os ativos que ele colocou para o balanço deles. Aqueles trilhões que a gente veio falando ao longo desses 2 anos, que mais cedo ou mais tarde teremos problemas no mercado com relação a isso, porque ele distorce preços de ações, preços de curva de juros e mais cedo ou mais tarde o mercado tem que se corrigir e se corrige naturalmente por conta disso. Então a gente tem esse receio aliado à invasão da Rússia com a Ucrânia, causa toda essa volatilidade no mercado. Preços ao produtor na Espanha, 35,9%, a maior da história disparado. No mês passado tinha vindo 32%. Então os preços na Europa estão nas nuvens, subindo muito, principalmente por energia e alimentos. E aí saiu um dado na Alemanha, que é o índice de clima de negócios medido por um instituto alemão, que faz uma pesquisa em mais de 7 mil empresas. Esse superou a expectativa, veio melhor do que esperado e veio melhor do que vinha acontecendo nos últimos meses, tá? Então esse foi um dado positivo. No Brasil hoje a gente tem receita tributária e confiança do consumidor para sair e o orçamento de 2022 foi aprovado com corte de 3,2 bilhões de reais. E aí a gente lê um monte de matéria, foi cortado 1 bilhão do Ministério do Trabalho e Previdência, 740 milhões em educação, outros milhões em infraestrutura, agricultura, Ministério de Cidadania. Sim, é verdade. Por que teve que cortar? Porque você tem um orçamento, como na nossa casa, a gente tem um orçamento que ele é finito e você precisa encaixar essas despesas. Agora, ninguém e nenhum político quer abrir mão de 5 bilhões de reais para o fundão eleitoral, nem de mais de 16 bilhões em emendas parlamentares, que é aquela emenda que eles nem precisam justificar para nós, pagadores de impostos, para onde vai esse dinheiro. Então, só aí nós estamos falando de mais de 20 bilhões de reais que os nossos políticos querem manter intactos. Desses você não pode tirar do orçamento, e aí você tem que tirar de outros lugares para fechar as contas. É assim que funciona o sistema brasileiro e por isso que eu bato na tecla que ele precisa de uma correção e de uma reforma política urgente de cima a baixo. Senão a gente fica tirando dinheiro do orçamento da onde é importante para colocar em coisas que é extremamente sem importância, como fundão eleitoral e os políticos mandarem dinheiro para seus redutos eleitorais em ano de eleição. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.